Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar o passo a passo deste vestido sereia em crochê. O busto possui o formato concha de sereia. Fiz a aplicação de bojos que são opcionais. Todo o vestido foi confeccionado com leques e pontos altos em relevo. Neste mesmo passo a passo pode confeccionar cropped, blusa ou vestido do comprimento que quiser. Fiz a aplicação da minha etiqueta feita pela minha parceira do canal Clique Etiquetas. Esta etiqueta é holográfica e para adquirir etiquetas de variados tamanhos, formatos e materiais, o link está na descrição do vídeo. Esta peça possui alças reguláveis. A mesma alça da frente presa no busto é passada na abertura das costas, regulando a largura da peça e tamanho de alça. Esta peça é no tamanho P, mas neste mesmo vídeo vou mostrar como fazer para todos os tamanhos, do PP ao GG e sob medida. Também mostro e dou várias dicas de como fazer a aplicação dos bojos. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixem seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio Camila Fashion da Linhas Corrente. Ele é 100% algodão mercerizado e um novelo completo possui 500 metros. O tex deste fio é de 300. A quantidade que irá precisar depende do tamanho da peça. Pode utilizar qualquer fio de qualquer espessura, porque vou passar as medidas em quantidade de carreiras e pontos e em centímetros. Mas, usando este mesmo fio, fazendo o vestido até o tamanho P, 2 novelos dá para fazer e dependendo do comprimento pode até sobrar. Para o tamanho MG, 3 novelos dá para fazer no tamanho curto. Para este fio vou utilizar a agulha de 2 milímetros. Vou usar também marcadores de pontos. Se não tiver marcadores, pode usar um pedaço de fio para marcar. Fita métrica, um par de bojos no tamanho P, no formato olhinho. Esses são os bojos Eva, que é parceira do canal. Eles também possuem bojos no formato concha de sereia, que facilita muito na aplicação da peça. Caso não tenha o formato de bojo concha de sereia, que é o mesmo da peça, o modelo mais próximo que indico é este, no formato olhinho. Esses bojos são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam. Bojos Eva possui bojos de variados modelos e em todos os tamanhos. Para adquirir, o link está na descrição do vídeo. E por fim, vou usar tesoura para arremates. Independente do fio que estiver usando ou do tamanho que for fazer, deve iniciar da mesma forma. Primeiro faço o anel mágico, 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Vou para dentro do anel mágico e faço 8 pontos altos, totalizando 9 contando com as 3 correntinhas. Com 9 pontos altos, puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. Para a próxima carreira, viro. Faço 3 correntinhas que vai servir de ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos sobre o primeiro. E a partir dessa segunda carreira, eu vou iniciar pontos em relevo. Então, sobre o primeiro ponto, fiz 2 pontos altos em cima. No segundo, vou fazer um ponto alto somente, porém em relevo. E o ponto em relevo é pegando no meio do ponto de base e fazendo um ponto alto. Peguei pela parte da frente do ponto. No terceiro ponto de base, faço 2 pontos altos juntos em cima do ponto.
sem ser em relevo, igual foi feito no primeiro. No quarto ponto de base, faço um ponto alto em relevo. Na parte da frente do ponto, pego no meio dele e faço um ponto alto. No quinto ponto de base, faço 2 pontos altos juntos em cima, sem ser em relevo, igual foi feito no primeiro e no terceiro ponto. No sexto ponto de base, pego no meio do ponto na parte da frente e faço um ponto alto em relevo. No sétimo ponto de base, faço 2 pontos altos juntos em cima do ponto. No oitavo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. E no nono e último ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. O último ponto de base, na verdade, são as 3 correntinhas iniciais. Na terceira, faço 2 pontos altos juntos. E nesta segunda carreira fica assim: sobre o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e o nono ponto de base, 2 pontos altos juntos. No segundo, quarto, sexto e oitavo, um ponto alto em relevo. Viro para a próxima carreira e inicio fazendo 3 correntinhas. E no mesmo ponto de base, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos altos sobre o primeiro. No segundo ponto de base, faço um ponto alto somente, iniciando esta terceira carreira com 2 pontos altos sobre o primeiro ponto de base e um ponto alto somente sobre o segundo. E vou continuar fazendo pontos em relevo. Nesta terceira carreira, o ponto em relevo de base está do outro lado, então vou fazer ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, porém pegando por trás, porque o relevo deve estar sempre do mesmo lado. O terceiro ponto de base é o ponto alto em relevo. Igual peguei quando estava na parte da frente, no meio do ponto, vou pegar no meio do ponto e vou fazer um ponto alto em relevo, porém por trás. Então, passo a agulha aqui no meio do ponto alto por trás e faço um ponto alto em relevo. Após cada ponto alto em relevo de base, tem 2 pontos altos juntos. Vou no meu quarto ponto de base, que é o primeiro dos 2 juntos, e vou fazer 2 pontos altos juntos. No meu quinto ponto de base, um ponto alto somente. O sexto ponto de base é em relevo. Então, sobre o sexto ponto em relevo, faço um ponto alto em relevo, pegando no meio do ponto por trás. Após cada ponto em relevo tem 2 pontos altos juntos, vou aqui no meu primeiro ponto dos 2, que é o sétimo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos juntos, e no oitavo ponto de base, um ponto alto somente. Vou no meu nono ponto de base, que é em relevo, e vou fazer um ponto alto em relevo. Pego no meio do ponto por trás e faço um ponto alto em relevo. No meu décimo ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. No meu 11º ponto de base, um ponto alto somente. No 12º ponto de base, um ponto alto em relevo. No 13º ponto de base, que é o penúltimo, faço 2 pontos altos juntos. No meu 13º ponto de base, que é o último, faço um ponto alto somente. E assim finalizo a minha terceira carreira. Em todas as carreiras, deve ficar com 4 pontos altos em relevo, e os pontos altos em relevo sempre devem ficar do mesmo lado. E nesta terceira carreira ficam com 5 conjuntos de 3 pontos altos, iniciando e finalizando com 3 pontos e ficando com 3 pontos entre um ponto em relevo e outro.
Para a quarta carreira, depois de virar, faço 3 correntinhas sobre o primeiro ponto de base e no segundo ponto faço um ponto V. O ponto V é formado por um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou saltar o terceiro ponto de base dos 3 e vou direto no meu ponto alto em relevo, que é o quarto ponto de base, e vou fazer um ponto alto em relevo. Como estou na parte da frente, vou fazer o ponto alto em relevo pegando no meio do ponto pela frente, igual foi feito na segunda carreira. Após cada ponto alto em relevo, tem 3 pontos altos normais. Vou saltar o primeiro, que é o quinto de base, e no segundo ponto dos 3, que é o sexto de base, faço um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Salto o terceiro ponto dos 3, que é o sétimo de base, e no ponto em relevo, que é o oitavo de base, faço um ponto alto em relevo. Novamente, após o ponto alto em relevo, tem 3 pontos altos normais, salto o primeiro, e no segundo, que é o ponto do meio dos 3, faço um ponto V. Salto o terceiro, vou no ponto alto em relevo e faço ponto alto em relevo. E sigo fazendo assim até o final da carreira. Ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo, dos 3 pontos altos juntos. Entre um ponto em relevo e outro, salto o primeiro, no segundo faço um ponto V, salto o terceiro, no próximo ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Nos 3 últimos pontos, salto o primeiro e no segundo, que é o penúltimo ponto de base, faço um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E no último ponto de base, que é o 19º de base, faço um ponto alto somente. E assim finalizo a minha quarta carreira de pontos V e pontos altos em relevo. Viro para fazer a minha quinta carreira. Para a quinta carreira, inicio fazendo 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. Dentro do ponto V, vou fazer um leque, formado por 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o leque, vou para o meu ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. Como estou do lado avesso, vou pegar por trás, no meio do ponto, e vou fazer um ponto alto em relevo. Feito o ponto alto em relevo, vou dentro do meu próximo ponto V e vou fazer um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou para dentro do meu próximo ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo pegando por trás. Dentro do meu próximo ponto V, um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E sigo fazendo assim até o final da carreira. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha quinta carreira, formada por leques e pontos altos em relevo. Agora eu vou finalizar da mesma forma que iniciei. Vou em cima do ponto da carreira anterior, no último, e vou fazer um ponto alto para formar a alcinha no final da carreira também. Para a sexta, viro, inicio com 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. E a partir da sexta carreira, para todos os tamanhos, deve começar a fazer aumentos. Este aumento deve ser feito assim: vou saltar o primeiro ponto de base e no segundo do leque faço um ponto alto. Vou para dentro do leque no espacinho de uma correntinha e faço um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. No primeiro ponto alto de base, depois da correntinha do meio do leque, faço um ponto alto. E o leque fica formado por 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, um ponto a mais de cada lado. Salto o último ponto alto do leque e no ponto alto em relevo faço um ponto alto em relevo. E assim fica o meu primeiro leque com aumento.
No próximo leque, faço da mesma forma, salto o primeiro ponto alto do leque, no segundo faço um ponto alto. No meio do leque, no espacinho de uma correntinha, faço um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. No ponto alto, depois da correntinha de base, faço um ponto alto, salto o último ponto de base e no ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Vou fazendo assim até o final da carreira, leque sobre leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Porém, fazendo esta primeira carreira com aumento, salto o primeiro e o último ponto do leque de base, iniciando fazendo um ponto alto no segundo ponto do leque e finalizando fazendo um ponto alto no penúltimo ponto do leque. Nos pontos altos em relevo, faço um ponto alto em relevo normalmente, lembrando que estou na parte da frente, por isso pego pela frente no meio do ponto. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha sexta carreira e primeira de leques com aumentos, para todos os tamanhos devo fazer assim, e da mesma forma que inicio, devo finalizar. Então, fiz a alcinha no início da carreira, agora vou fazer a alcinha no final, fazendo um ponto alto no último ponto de base, que é na alcinha da carreira anterior. Como havia dito, a partir da sexta carreira em todas as outras, vou fazer aumentos. Todos os aumentos são feitos da mesma forma, porém, em quantidade de carreiras diferentes para cada tamanho. Então, para o tamanho PP, não precisa fazer mais carreira com aumentos. E depois vou mostrar como parar de fazer aumentos. Então, para o tamanho PP, não precisa fazer mais carreiras com aumentos. Acima do P, deve fazer. Então, inicio aqui com 3 correntinhas para a alcinha. Para fazer o aumento, salto o primeiro ponto e no segundo faço um ponto alto e no terceiro também um ponto alto. Dentro do espacinho de uma correntinha do leque, faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou no primeiro ponto alto depois da correntinha de base, vou fazer um ponto alto e no segundo também, um ponto alto. O leque fica com 4 pontos altos, uma correntinha e 4 pontos altos para os tamanhos acima do P. Para fazer esses aumentos, sempre salto o primeiro e o último ponto. Então, vou saltar aqui o último ponto de base do leque e no ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Como estou do lado avesso, pego por trás. Vou no meu próximo leque e faço da mesma forma, salto o primeiro ponto, a partir do segundo faço um ponto alto sobre cada ponto de base do leque. Dentro do leque faço um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E a partir do primeiro ponto alto, depois do espacinho de uma correntinha do leque, faço um ponto alto até o penúltimo. Deixo o último para trás, saltando ele, e no ponto alto em relevo faço um ponto alto em relevo. E sigo fazendo assim até o final da carreira. Os aumentos da mesma forma que fiz na carreira anterior, saltando somente o primeiro e último ponto do leque, porém com um ponto alto a mais de cada lado do leque. Volto quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a minha sétima carreira e segunda de leques com aumento. Segui fazendo ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo normalmente, entre um leque e outro. E agora vou finalizar a carreira fazendo um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, formando a alcinha no final da carreira. Como estou fazendo o tamanho P, esta é a segunda e última carreira de aumentos. Para os tamanhos acima do M, deve continuar fazendo carreiras com aumentos. Toda carreira de aumentos são feitos da mesma forma, deve saltar o primeiro e último ponto de base do leque. A partir do segundo ponto de leque, deve fazer um ponto alto sobre cada ponto até chegar no meio. No meio, deve fazer um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E a partir do primeiro ponto depois do meio, deve fazer ponto sobre ponto até o penúltimo ponto de base. Usando este mesmo fio, para o tamanho PP, recomendo fazer somente uma carreira com aumentos.
Para o tamanho P, 2 carreiras com aumentos, M3, G4 e GG5 carreiras com aumentos, com uma carreira de diferença para cada tamanho. Sendo assim, vão ter diferenças na largura para cada tamanho. Mas se achar necessário, pode fazer mais carreiras ou menos com aumentos. E claro, a cada carreira de aumentos, aumenta 2 pontos altos em cada leque, ou seja, um em cada lado do leque. Como não vou fazer mais carreiras com aumentos, vou iniciar minha primeira carreira sem aumentos. Faço 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. Para parar de fazer aumentos para todos os tamanhos, ao invés de saltar um ponto alto do leque, deve saltar 2. Então, salto o primeiro e o segundo, os 2 primeiros pontos do leque, e a partir do terceiro faço ponto sobre ponto. Como o meu leque de base tem 4 pontos altos, uma correntinha e 4 pontos altos, no terceiro ponto faço um ponto alto e no quarto um ponto alto. E saltando 2 pontos altos no início, que deve fazer assim para todos os tamanhos quando for parar de fazer aumentos, a quantidade de pontos do leque permanece a mesma. Dentro do leque vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, ou seja, um leque. No primeiro ponto, a partir do meio do leque de base, faço um ponto alto e no segundo um ponto alto. Vou saltar os 2 últimos pontos. Da mesma forma que salto os 2 primeiros, devo saltar os 2 últimos também. Minha última carreira foi formada por 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Esta carreira e as próximas até o final vão ser formadas também por 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Vou saltar os 2 últimos pontos do leque, vou no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. No meu próximo leque faço da mesma forma, salto os 2 primeiros pontos, a partir do terceiro faço um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no meio do leque. No meio do leque faço um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. A partir do ponto alto depois do meio do leque, vou fazer ponto sobre ponto até o ponto antes dos 2 últimos de base. Os 2 últimos pontos do leque salto, vou no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Sigo fazendo assim até o final, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. A única diferença das carreiras com aumentos é que salto os 2 primeiros pontos e os 2 últimos para não fazer mais aumentos. E para todos os tamanhos, a mesma quantidade de pontos altos no leque feito na última carreira com aumentos vão permanecer a mesma quantidade até o final do bojo, ou seja, em todas as próximas carreiras. Vou fazendo aqui e volto quando estiver finalizando esta carreira. Finalizando a minha primeira carreira sem aumentos, segui saltando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos altos do leque de base e fazendo ponto alto em relevo entre um leque e outro, observando que a quantidade de leques permanece a mesma que a última carreira com aumentos. Agora eu vou saltar os 2 últimos pontos do leque de base e vou fazer um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior para finalizar a carreira. Vou virar e vou fazer da mesma forma nas próximas carreiras. Inicio com 3 correntinhas para a alcinha, vou saltar os 2 primeiros pontos do leque e a partir do terceiro faço um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no meio do leque. Para o meu tamanho tem somente 2 pontos para chegar. E chegando no meio do leque, faço dentro dele um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o leque, vou no primeiro ponto, faço um ponto alto, no segundo ponto alto, salto os 2 últimos pontos do leque e no ponto alto em relevo faço um ponto alto em relevo e no próximo leque faço a mesma repetição. Salto os 2 primeiros pontos, a partir do terceiro faço ponto sobre ponto, no meio do leque faço um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, ponto sobre ponto depois do meio do leque de base, até ficar faltando 2 pontos,
E os 2 últimos pontos vou saltar e ir direto para o meu ponto alto em relevo e fazer um ponto alto em relevo. Sigo fazendo assim até o final da carreira e nas minhas próximas também. Sempre saltando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos altos do leque de base, em todas as carreiras ficando com a mesma quantidade de pontos no leque. Os pontos altos em relevo sempre devem ficar do mesmo lado, lembrando que se estiver do lado avesso deve pegar no meio do ponto por trás, se estiver na parte da frente da peça deve pegar no meio do ponto pela frente. Como estou fazendo o tamanho P, todas as minhas carreiras, o leque vai estar com 4 pontos altos, uma correntinha e 4 pontos altos. Fazendo a quantidade de carreiras com aumentos que indiquei, usando este fio, para o tamanho PP, as carreiras sem aumentos ficam com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Para o M, 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos. Para o G, 6 pontos altos, uma correntinha e 6 pontos altos. E GG, 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras com aumentos que quiser, mas as carreiras sem aumentos devem ser feitas da mesma forma. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Como estou fazendo o tamanho P, contando desde a primeira carreira, vou fazer um total de 15 carreiras. A cada tamanho pode fazer uma diferença de 2 carreiras. Para o tamanho PP pode fazer 13, M 17, G 19 e GG 21 carreiras. Se achar muito pode fazer menos, se achar pouco pode fazer mais. Porém, a quantidade de carreiras desde a primeira do bojo até a última de leques, recomendo que seja em quantidades ímpares. Pode também fazer as carreiras até a altura do bojo que for usar, porém em quantidades ímpares. Vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras repetidas e quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Fiz todas as minhas 15 carreiras, contando com a primeira, para o meu tamanho P. Segui fazendo carreiras repetidas, saltando a mesma quantidade de pontos nos leques e fazendo pontos altos em relevo somente em um lado. E para o meu tamanho P, após a última carreira com aumento, fiz mais 8 carreiras. Depois de fazer as minhas carreiras até ficar do tamanho que preciso, vou fazer a minha última carreira, que será de conjunto de pontos. Deve fazer igual para todos os tamanhos. Então, vou dar continuidade aqui onde parei, não cortei o fio depois de fazer a minha última alcinha. E para dar início, vou fazer uma correntinha que vai servir de ponto baixo. Salto os 2 primeiros pontos do leque. E a partir do terceiro, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto até chegar no meio do leque. Vou para o meio do leque e vou fazer 4 pontos altos juntos. Feito 4 pontos altos, vou a partir do primeiro ponto depois do meio do leque, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto, até ficar faltando os 2 últimos pontos. Os 2 últimos pontos do leque de base vou saltar e no ponto alto em relevo vou fazer um ponto baixo em relevo. É feito da mesma forma, pegando no meio do ponto, porém ao invés de ponto alto, deve fazer ponto baixo. Feito o ponto baixo em relevo, no meu próximo leque salto os 2 primeiros pontos, a partir do terceiro faço um ponto alto sobre cada ponto até chegar no meio, e no meio do leque, no espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 4 pontos altos juntos. No primeiro ponto alto depois do meio do leque, faço um ponto alto sobre cada ponto, até ficar faltando os 2 últimos pontos do leque. E igual fiz no primeiro leque, eu vou saltar os 2 últimos pontos. E no ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Vou fazer assim até o final da carreira.
deve sempre saltar os 2 primeiros e os 2 últimos pontos do leque de base, e no meio do leque fazer um conjunto de 4 pontos altos, e no ponto alto em relevo, um ponto baixo em relevo. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha última carreira do bojo, que é feito de conjunto de pontos sem correntinhas. E igual fiz no início, faço no final. No início fiz uma correntinha para servir de ponto baixo. No final vou saltar os 2 últimos pontos do último leque e em cima da alcinha da carreira anterior faço um ponto baixo. Finalizada todas as carreiras, agora vou dar início ao acabamento por toda a volta. Para isso, depois do ponto baixo, vou fazer uma correntinha que vai servir de ponto baixo. Na última carreira de leques e de alcinhas, vou pegar no meio da alcinha e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Vou na minha próxima carreira, pego no meio da alcinha e faço 2 pontos baixos juntos também. Vou seguir fazendo assim, em cada carreira pego no meio da alcinha e faço 2 pontos baixos, no último ponto das próximas carreiras também, e volto quando estiver chegando no meio do bojo, na parte de baixo. Fiz em todas as alcinhas e no último ponto de cada carreira 2 pontos baixos, e chegando no meio do bojo, na parte de baixo, onde fiz o anel mágico e iniciei o bojo, faço 2 pontos baixos juntos. Agora eu vou para o outro lado do bojo e vou fazer tudo da mesma forma. Em cada carreira, pego no meio do último ponto, faço 2 pontos baixos, nas alcinhas também, e volto quando estiver finalizando esta outra lateral. Finalizando este outro lado do bojo, ficando idêntico ao primeiro. Na última carreira de alcinha fiz 2 pontos baixos, e agora vou em cima da correntinha que fiz, que serviu de ponto baixo na última carreira do bojo de conjunto de pontos, e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou passar para a parte de cima e vou fazer o acabamento. Vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e vou fazer um ponto baixo. No segundo, faço um ponto baixo também. Deve fazer um ponto baixo somente nos pontos que está ponto sobre ponto. Nos 4 pontos altos que foram feitos juntos no meio do leque, deve fazer 2 pontos baixos em cada um. Ou seja, nos 4 pontos altos faço o aumento de 2 pontos baixos em cada um. Agora eu vou aqui nos pontos altos que está ponto sobre ponto, faço um ponto baixo somente. Em cima do ponto baixo em relevo, faço um ponto baixo também. Vou nos pontos altos onde foi feito ponto sobre ponto, vou fazer um ponto baixo em cada um. Para o meu tamanho tem somente 2 antes do conjunto de 4 pontos. E no conjunto de 4 pontos, em cada ponto, faço 2 pontos baixos juntos. Nos pontos altos que está ponto sobre ponto, faço um ponto baixo em cada um. E no ponto baixo em relevo, um ponto baixo. Na parte de cima eu vou fazendo o acabamento assim e volto quando estiver finalizando. Finalizando o acabamento na parte de cima e de todo o bojo, somente no conjunto de 4 pontos fiz 2 pontos baixos em cada um, e em todo o restante fiz um ponto baixo somente. Agora eu vou finalizar. Depois de fazer um ponto baixo no penúltimo ponto alto de base, vou fazer no meu último ponto um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, feita sobre o ponto baixo de base. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o meu primeiro bojo.
Agora eu vou fazer o segundo bojo. O segundo bojo deve ser feito exatamente da mesma forma, desde o início até o final, com os mesmos pontos, com a mesma quantidade de carreiras, e depois de fazer todas as carreiras, deve fazer a carreira de acabamento por toda a volta. Vou fazer aqui o segundo bojo e volto quando finalizar. Fiz o segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. Claro, fiz os mesmos pontos, a mesma quantidade de aumentos e de carreiras sem aumentos também. Depois de fazer as carreiras até ficar com a mesma quantidade do primeiro bojo, fiz a carreira de acabamento e assim, claro, os dois ficaram exatamente do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer a união dos dois bojos, mas antes vou fazer algumas marcações. As marcações devem ser feitas para saber onde deve iniciar e finalizar as carreiras de pontos que serão feitas para unir os dois bojos. E primeiro vou marcar onde vai ser feita a última carreira da união, ou seja, onde vai finalizar esta união. Vou marcar primeiro no meu bojo esquerdo, virando de cabeça para baixo, vou no lado esquerdo. Para todos os tamanhos deve marcar na terceira carreira, contando de baixo para cima, ou seja, na carreira feita antes da carreira de pontos V. Dos dois pontos baixos feitos nesta carreira, deve marcar o segundo ponto baixo, para todos os tamanhos. Marcada onde vai finalizar a carreira, agora eu vou marcar na parte de cima onde vai iniciar. Pode marcar onde quiser. Se quiser o bojo com o decote mais profundo, é só marcar mais no meio. Porém, deve marcar contando com a carreira, com a marcação, quantidade de carreiras ímpar. Por exemplo, vou contar aqui com a minha carreira marcada, as próximas carreiras acima, e vou marcar na carreira ímpar, podendo ser 9, 11, pode marcar em qualquer uma, se for ímpar, contando com a carreira com a marcação. Para o meu tamanho, vou marcar na 11ª carreira, ou seja, na carreira de número 11, contando com a primeira carreira com a marcação, sendo em quantidade ímpar. E igual na primeira marcação, dos dois pontos baixos feitos na carreira, deve marcar o segundo. Agora eu vou no segundo bojo, viro de cabeça para baixo e no lado direito faço a marcação. Deve marcar exatamente na mesma carreira que marcou no primeiro bojo. Contando de baixo para cima, vou na terceira carreira, ou seja, na carreira feita antes da carreira de pontos V. Mas, diferente do primeiro bojo, dos dois pontos baixos feitos na carreira, eu vou marcar o primeiro, não no segundo. E no segundo bojo, na parte de cima, deve marcar também na mesma carreira que foi marcada no primeiro bojo e contar a partir da primeira carreira com a marcação e com ela sendo em quantidades ímpares. E igual embaixo, neste bojo, diferente do primeiro, vou marcar no primeiro ponto baixo dos dois feitos na carreira, ficando com 3 carreiras acima sem marcar, e assim finalizo as marcações. Agora eu vou dar início à união. Vou virar os dois bojos de cabeça para baixo, volto com o fio, faço o nozinho inicial, começo pela parte de cima do bojo, vou no ponto onde tem a marcação e vou passar o nozinho. Com os bojos de cabeça para baixo, vou no bojo direito, o primeiro bojo que fiz a marcação. A união deve ser feita da mesma forma para todos os tamanhos. Deve fazer 3 correntinhas e ir no ponto onde está marcado na parte de cima do próximo bojo e fazer um ponto baixíssimo. Depois de prender, vou dar início à minha primeira carreira de pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas
vão servir de primeiro ponto alto. Depois de subir as 2 correntinhas, vou saltar um ponto baixo livre e no próximo vou fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vou virar. Essas 2 correntinhas que subi e o ponto baixo que fiz para prender, serve de ponto alto sobre uma correntinha de base, ou seja, sobre a primeira. Então tem mais 2 correntinhas livres. Vou na segunda e vou fazer um ponto alto. Na terceira e última, um ponto alto. Contando com as 2 correntinhas, ficando 3 pontos altos sobre 3 correntinhas. Para finalizar a carreira, eu vou saltar um ponto baixo livre e no próximo faço um ponto baixo. Finalizada a primeira carreira, a partir da segunda vou fazer aumento em todas. E deve iniciar todas dessa forma, fazendo 2 correntinhas, vou saltar aqui um ponto de base livre e no próximo faço um ponto baixo. Essas 2 correntinhas que subi, mais o ponto baixo, serve de ponto alto sobre o primeiro ponto. E os aumentos que vou fazer vão ser 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 2 pontos altos no último. Então, vou aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto para ficar com 2, contando com as correntinhas que subi. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto somente. E no terceiro ponto de base, no meio do ponto baixo, faço 2 pontos altos juntos. Ficando com 5 pontos altos na segunda carreira, finalizo saltando um ponto baixo de base e no próximo fazendo um ponto baixo. Na próxima carreira, faço da mesma forma. Inicio com 2 correntinhas, que vai servir de ponto alto, salto um ponto de base livre e no próximo faço um ponto baixo. Viro. No primeiro ponto de base, faço um ponto alto para ficar com 2, contando com as 2 correntinhas que subi. Vou no meu segundo ponto de base, faço um ponto alto somente e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. O último ponto são as 2 correntinhas que subi na carreira anterior e o ponto baixo feito após elas. Vou no meio do ponto baixo e faço 2 pontos altos juntos. Ficando com 7 pontos altos nessa terceira carreira, finalizo saltando um ponto de base e no próximo fazendo um ponto baixo. E vou seguir fazendo todas as minhas carreiras desta mesma forma, iniciando e finalizando assim. Após fazer o ponto baixo, finalizando a carreira anterior, deve iniciar todas fazendo 2 correntinhas, saltar um ponto de base livre e no próximo fazer um ponto baixo. Virar no primeiro ponto de base, fazer um ponto alto para ficar com 2, contando com as 2 correntinhas. Seguir fazendo um ponto sobre ponto. E o último ponto sempre vai ser o ponto baixo feito após as 2 correntinhas que serviu de primeiro ponto na carreira anterior. No meio do ponto baixo, deve fazer 2 pontos altos juntos. Finalizar a carreira saltando um ponto de base livre e no próximo fazendo um ponto baixo. As carreiras devem ser feitas até chegar nos próximos pontos baixos que estão marcados mais abaixo dos 2 bojos. A cada carreira serão acrescentados 2 pontos, um a mais no início e um a mais no final. Vou seguir fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha última carreira da união, segui fazendo da mesma forma os aumentos, da mesma forma que fiz a partir da segunda carreira. Aumento de 2 pontos no primeiro ponto de base, contando com as 2 correntinhas, e 2 pontos no último ponto de base. Toda a carreira iniciando e finalizando saltando um ponto, e no próximo prendendo com um ponto baixo.
Agora eu vou finalizar aqui, depois do último ponto eu vou saltar um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é no ponto baixo que está a marcação. Faço uma correntinha e corto o fio. E com os dois bojos unidos, agora eu vou passar para as laterais. Mas antes, vou fazer algumas marcações, de onde devo iniciar e finalizar as carreiras, igual fiz no meio. Vou tirar aqui os marcadores e já volto. Igual marquei antes de unir os dois bojos, nas laterais vou marcar primeiro onde vou finalizar as carreiras. Vou aqui no meu bojo que está do lado esquerdo, onde vou fazer a minha primeira marcação. Vou virar eles de cabeça para baixo. Do lado direito do bojo, vou marcar na mesma carreira que marquei do lado esquerdo, contando de baixo para cima na terceira carreira, ou seja, na carreira feita antes da carreira de pontos V, vou marcar, mas antes devo observar. Dos dois pontos baixos feitos do lado esquerdo, marquei no segundo ponto baixo. Deste lado, vou marcar no primeiro ponto baixo dos dois pontos baixos feitos. No outro bojo, da mesma forma. Vou na terceira carreira, antes observo que do lado direito marquei no primeiro ponto baixo, então deste lado vou marcar no segundo ponto baixo dos dois feitos na carreira. E as marcações da parte de baixo do bojo, onde vou finalizar a carreira das laterais, já estão feitas. Agora eu vou marcar a parte de cima, que é onde vou iniciar as carreiras. Não precisa ter quantidades ímpares igual ao meio, pode marcar onde quiser. Mas acredito que fica mais bonito se for marcar na última carreira de alcinha, ou seja, na última carreira que foram feitos leques. E igual na parte de baixo deste mesmo lado, dos dois pontos baixos feitos na carreira, vou marcar no primeiro ponto baixo. Vou para o outro bojo, na mesma carreira que marquei no primeiro, que é na última carreira de alcinha, porém, vou marcar no mesmo ponto baixo que marquei embaixo, que deste lado foi no segundo ponto baixo dos dois feitos na carreira, igual embaixo. Com as marcações feitas, vou iniciar primeiro no bojo esquerdo, que foi onde iniciei as marcações. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou começar pela parte de cima, passando o nozinho no ponto marcado. Faço 3 correntinhas que vai servir de ponto alto. Vou no segundo ponto de base, faço um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Não recomendo passar de 3 pontos na largura. Ficando com 3 pontos, viro. Inicio a próxima carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto. E no terceiro, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais, na terceira faço um ponto alto. Ficando 3 pontos sobre 3 pontos, viro. E na próxima carreira faço a mesma repetição. Inicio com 3 correntinhas para meu primeiro ponto, no segundo ponto um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos nas minhas próximas carreiras, até o tamanho que preciso. A quantidade de carreiras devem ser ímpares, para saber o tamanho que precisa fazer. Deve seguir fazendo as carreiras até o comprimento dessas carreiras chegar a mais ou menos na metade do bojo. Então pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, contando que elas chegam na metade do bojo e a quantidade de carreiras devem ser ímpares para todos os tamanhos. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras e volto quando finalizar. Terminei de fazer as minhas carreiras de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Segui fazendo as carreiras até o tamanho ficar a mesma da metade do bojo.
Utilizando este mesmo fio e com os meus pontos, para o meu tamanho, precisei de fazer 11 carreiras. Agora eu vou dar continuidade e vou iniciar minha primeira carreira de leques e pontos altos. Vou iniciar aqui fazendo 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. E em cima deste mesmo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Faço uma correntinha, salto a primeira carreira e na segunda vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto uma carreira e na próxima faço um leque, formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha, salto uma carreira e na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha, salto uma carreira e na próxima faço um leque. Deve seguir fazendo assim: uma correntinha, saltar uma carreira, na próxima um ponto alto, uma correntinha, saltar uma carreira, na próxima um leque, até chegar no final. E chegando aqui no final, na última carreira, na minha peça, na penúltima carreira, foi feito um ponto alto. Como deve seguir a sequência de leques, pontos altos, leque, pontos altos, para alguns tamanhos pode ser que tenha um leque, mas não tem problema. Deve finalizar da mesma forma, fazendo uma correntinha, saltar a última carreira e na lateral do bojo saltar um ponto baixo livre e no próximo fazer um ponto baixíssimo. E desta forma finaliza a primeira carreira. Para a próxima carreira, inicio caminhando com um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos baixos livres, viro, faço uma correntinha e a partir da segunda carreira eu vou fazer pontos altos em relevo. E na minha peça já tem um ponto alto de base após a correntinha. Então nele vou fazer em relevo. Porém, devo observar o lado do bojo, para que os pontos altos em relevo fiquem do mesmo lado. Como o meu bojo está do lado avesso, vou fazer um ponto alto em relevo pegando no meio do ponto por trás, para que todos fiquem do mesmo lado. Caso para algumas peças, depois da correntinha de base tem um leque, deve fazer leque sobre leque. Uma correntinha, vou no meu próximo leque, vou fazer um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha no meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto em relevo, lembrando de pegar por trás, igual no primeiro. E deve seguir fazendo assim, leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto. Finalizando a minha segunda carreira de leques, vou fazer uma correntinha. E nos 3 últimos pontos, no primeiro e no segundo vou fazer um ponto alto somente. E no terceiro vou fazer 3 pontos altos juntos, totalizando 5 pontos. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Para a próxima carreira, viro. Inicio com 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos sobre o primeiro, totalizando 3. Após cada carreira onde tem 5 pontos de base, na próxima faço um conjunto de 3 pontos e um aumento. Então, vou fazer aqui uma correntinha, saltar 3 pontos de base, e no quarto e último vou fazer o ponto da sequência.
E para saber qual vai ser o ponto, vai ser leque ou ponto alto seguindo a sequência. Como tenho um ponto alto após a correntinha, vou fazer aqui um leque seguindo a sequência. Para todos os tamanhos deve fazer desta forma. Feito o leque, faço uma correntinha, vou no meu ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo. Vou pegar no meio do ponto na parte da frente porque estou do lado certo do bojo. Faço uma correntinha, vou no meu próximo leque e faço um leque. E sigo fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, até chegar no final. Chegando aqui no final da terceira carreira de leques e pontos altos, na minha peça, o último ponto antes do bojo é o ponto alto. E agora eu finalizo fazendo uma correntinha, saltando um ponto baixo de base e no próximo fazendo um ponto baixíssimo. Para quem termina com o leque próximo ao bojo, deve fazer da mesma forma, uma correntinha, saltar um ponto e no próximo fazer um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira fazendo um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos, viro, faço uma correntinha, vou no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. Nesta quarta carreira, pegando por trás, do mesmo lado do bojo, uma correntinha, vou no meu próximo leque, faço um leque. E sigo fazendo assim, leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando esta carreira. Terminando de fazer a minha quarta carreira de leques e pontos altos, vou fazer uma correntinha e leque sobre leque neste próximo leque, que incluí na carreira anterior fazendo o aumento. Agora eu vou finalizar a carreira da mesma forma que finalizei a segunda carreira de leques e de pontos, fazendo 5 pontos altos. Faço uma correntinha no conjunto de 3 pontos. Sobre o primeiro faço um ponto alto, no segundo um ponto alto e no terceiro 3 pontos altos juntos, ficando com 5 pontos. E a cada 5 pontos altos na próxima carreira, inicio com conjunto de 3 pontos e um aumento. Então, para a próxima carreira, viro. Da mesma forma que iniciei a terceira carreira após o conjunto de 5 pontos, vou iniciar com um conjunto de 3 pontos e um aumento seguindo a sequência. Então, faço aqui 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto, mais 2 pontos altos no primeiro ponto, ficando com 3, uma correntinha, e seguindo a sequência, vou fazer um ponto alto no último ponto, porque após a correntinha de base, tenho um leque, e deve seguir a sequência de pontos altos e leque. Então, vou saltar aqui 3 pontos de base, e no quarto e último faço um ponto alto, seguindo a sequência. Faço uma correntinha dentro do leque, faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha, vou no meu ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. E vou seguir fazendo desta forma nas minhas próximas carreiras. Em todas as carreiras, ao iniciar e finalizar na ponta, ou seja, deste lado, deve ser igual à segunda carreira, igual à terceira, igual à segunda, igual à terceira. Ou seja, deve finalizar fazendo nos 3 últimos pontos um ponto alto no primeiro e no segundo, e no terceiro 3 pontos altos, ficando com 5.
E deve iniciar fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3 sobre o primeiro, saltar 3 pontos e no quarto e último fazer o ponto da sequência. Por exemplo, nessa carreira eu fiz um ponto alto. O próximo aumento que vou fazer seguindo a sequência será um leque, mas só depois que a carreira finalizar com 5 pontos. E próximo ao bojo, finalizando e iniciando da mesma forma também. Podendo ser leque ou ponto alto, sempre vai permanecer assim até o final, próximo ao bojo. Deve finalizar da mesma forma, fazendo uma correntinha, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto baixíssimo. Iniciando a próxima carreira caminhando com um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos, virar, fazer uma correntinha e seguir a carreira normalmente. Fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Deve seguir fazendo as carreiras até o ponto que tem a marcação. Vou seguir fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer as minhas carreiras da lateral do primeiro bojo, próximo ao bojo, permaneci fazendo da mesma forma os mesmos pontos sobre pontos, iniciando e finalizando, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto baixíssimo. Na ponta, segui fazendo a cada 2 carreiras um aumento, finalizando a carreira com 5 pontos e iniciando com 3 pontos juntos e um ponto de aumento seguindo a sequência. A última carreira da minha peça é formada por 3 pontos e um leque de aumento seguindo a sequência. Pode terminar sendo um ponto de aumento seguindo a sequência ou com 5 pontos, que não tem problema, pode terminar diferente mesmo fazendo o mesmo tamanho que o meu. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltando um ponto e no ponto marcado faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. Para algumas peças pode ser que a carreira termine na ponta, é só fazer uma correntinha e cortar o fio também. Agora vou no meu segundo bojo e vou dar início à lateral. No primeiro bojo, iniciei de cima para baixo a partir do ponto com a marcação, segui fazendo 3 pontos. Fiz as próximas carreiras de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, iniciei a primeira carreira de leques e pontos altos, todos do lado certo do bojo. No segundo bojo, para iniciar de cima para baixo, terei que iniciar pelo lado avesso. Sendo assim, a primeira carreira de leques e pontos vão ficar do lado avesso também. Aí na próxima carreira vai ser ao contrário, vai ficar de frente enquanto aqui ficou do lado avesso. Se achar que isso é um problema, pode iniciar a carreira de baixo para cima. É só contar a partir do ponto marcado 2 pontos e seguir fazendo 3 pontos altos e nas próximas carreiras 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Porém, no fim da carreira, deve cortar o fio e iniciar a partir do bojo. Por quê? Se virar a peça e iniciar igual na lateral do primeiro bojo, ainda a primeira carreira de leques e pontos altos vão ficar do lado avesso. Mas antes de iniciar essa carreira, terá que cortar o fio ou caminhar com ponto baixíssimo para ficar para baixo, porque a carreira termina para cima, iniciando assim, de baixo para cima. Volto aqui com o fio, vou fazer o nozinho e vou iniciar de cima para baixo, com o bojo do lado avesso, diferente do primeiro bojo. No ponto marcado, passo o nozinho, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Ficando com 3 pontos, viro. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E vou seguir fazendo assim, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, até a quantidade ser a mesma que fiz na lateral do primeiro bojo. Volto quando finalizar. Terminei de fazer as minhas carreiras, fiz com a mesma quantidade da lateral do primeiro bojo, que foram 11 para minha peça. Observa-se que, iniciando igual o primeiro bojo de cima para baixo, porém neste com o bojo do lado avesso, a carreira termina para baixo, que é onde deve terminar para iniciar as próximas carreiras.
Caso tenha iniciado no bojo de baixo para cima com o bojo do lado certo, a carreira iria terminar do lado de cima, sendo que devem ser trabalhados no lado de baixo. Para passar para a parte de baixo, pode caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro ponto e iniciar a carreira, porém, a carreira de leques e pontos altos ficará do lado avesso. Então, não adiantaria muito iniciar de baixo para cima. Para que a carreira fique do lado certo, deve cortar o fio e iniciar a partir do bojo. É só saltar um ponto e no próximo prender o fio e seguir fazendo os mesmos pontos que foram feitos na primeira lateral. Porém, deve iniciar da mesma forma que finalizou e finalizar da mesma forma que iniciou na primeira lateral. Na minha peça não vou fazer isso, vou dar continuidade normalmente, mesmo a primeira carreira de leques e pontos sendo do lado avesso. E isso não será muito perceptível. Vou iniciar aqui fazendo 3 correntinhas, mais 2 pontos altos em cima do primeiro ponto, iniciando da mesma forma que fiz na primeira lateral. Faço uma correntinha, salto a primeira carreira e na segunda faço um ponto alto. Uma correntinha, salto uma carreira, na próxima faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou continuar fazendo aqui exatamente da mesma forma que a primeira lateral. E na penúltima carreira também vai ser feito o mesmo ponto que foi feito na primeira lateral, que na minha peça foi um ponto alto. Para alguns tamanhos, que foram leques, aqui na penúltima carreira também vão ser leques. Vou finalizar e iniciar exatamente da mesma forma também, saltando um ponto, no próximo fazendo um ponto baixíssimo para finalizar, e iniciar no bojo, caminhando com um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos, iniciando a próxima carreira, após fazer uma correntinha. Os pontos ficarão ao contrário, porém, os pontos altos em relevo devem estar sempre do mesmo lado. Então, quando for fazer o ponto alto em relevo, deve observar o lado do bojo para fazer o relevo do mesmo lado. Se o bojo estiver do lado certo, deve pegar no meio do ponto pela parte da frente. Se estiver do lado avesso, deve pegar no meio do ponto na parte de trás. No final, na ponta também, deve fazer os aumentos a cada 2 carreiras, finalizando com 5 pontos e iniciando com 3 pontos altos e um aumento seguindo a sequência. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras e volto quando estiver finalizando. Segui fazendo as minhas carreiras da segunda lateral exatamente da mesma forma que fiz no primeiro bojo, mesmo com os pontos em lados ao contrário, enquanto uma carreira na segunda lateral estava do lado certo, na primeira estava do lado avesso. A última carreira, na minha peça, na primeira lateral está do lado certo e na segunda está do lado avesso. Agora eu vou finalizar aqui para iniciar a minha primeira carreira completa. Caso a última carreira para algumas peças estão na ponta, mesmo fazendo o mesmo tamanho que o meu, não precisa cortar o fio. Vou voltar aqui onde parei. Depois de fazer o último ponto, faço uma correntinha, salto um ponto de base e no próximo, que é no ponto marcado, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Antes de iniciar a primeira carreira completa, primeiro eu recomendo medir toda a base da peça. Por quê? Caso esteja do tamanho que precisa na largura, não precisa fazer mais carreiras com aumentos. Sendo assim, deve fechar a peça unindo o último ponto alto da carreira com o primeiro fazendo um ponto baixo. Caso precise fazer mais aumentos, deve seguir fazendo as carreiras completas, porém continuando com os aumentos nas laterais, igual foram feitas no bojo. Para isso, antes deve ter a medida da cintura,
Depois, medir a peça. Recomendo deixar ela mais reta possível para medir. Caso esteja do mesmo tamanho da medida que precisa para a cintura, não precisa fazer mais aumentos. Estou fazendo a peça para uma cintura de 70 centímetros. Então, na minha peça, preciso fazer mais carreiras com aumentos. Pode deixar também um pouco menor do que a largura da cintura, se quiser. Vou mostrar como fechar a peça só depois de fazer as carreiras com aumentos até ficar da largura que preciso para a cintura. Voltei aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. E antes de iniciar, para todos os tamanhos, deve observar que a peça não deve estar do lado avesso. Os pontos altos em relevo devem estar para cima e deve iniciar pela ponta onde os bojos estão do lado certo. Então, com a peça de cabeça para baixo, vou na ponta da lateral direita. Vou passar o fio no primeiro ponto alto. Para quem não cortou o fio, deve iniciar da mesma forma, fazendo 3 correntinhas que vai servir de ponto alto. E como vou fazer mais carreiras com aumentos, vou seguir a mesma sequência das carreiras anteriores. Para os tamanhos que terminaram com 5 pontos, deve iniciar com um conjunto de 3 pontos e um ponto seguindo a sequência. Para os tamanhos, igual na minha peça, terminaram com um ponto da sequência e um conjunto de 3 pontos, deve iniciar com 5 pontos. Então, no primeiro ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, um ponto alto, ficando com 5 pontos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer um leque. E vou continuar fazendo assim, leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e volto quando estiver chegando no bojo. Chegando no meu primeiro bojo após iniciar a minha primeira carreira completa, e na minha peça tenho um ponto alto antes do bojo. Para alguns tamanhos pode ser que tenha um leque. Independente se for leque ou ponto alto, deve seguir a sequência. Vou fazer aqui uma correntinha. Como tem um ponto alto, vou fazer um leque no bojo. Para os tamanhos que tem leque, deve fazer um ponto alto no bojo. Mas para todos não devem contar o ponto baixo, onde tem a marcação, onde finalizei a última carreira da lateral, e contar 3 pontos baixos livres e no quarto fazer o ponto da sequência, que na minha peça será um leque. Faço uma correntinha. Para todos, devem saltar 3 pontos de base e no quarto fazer o ponto da sequência, que na minha peça, agora, depois do leque, será um ponto alto. Faço uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um leque. Para todas as peças e tamanhos, este quarto ponto é o último ponto livre do bojo. Para algumas peças, sendo um ponto alto aqui no último ponto livre, ou um leque igual na minha. Não tem problema, deve seguir a sequência de pontos, pontos e leque. Agora, chegando nos pontos altos entre os bojos. Nesses pontos altos, o mesmo ponto que iniciar deve finalizar, ou seja, sendo o leque ou ponto alto que for fazer no início, deve ser o mesmo no final, para todos. Porque quando for no primeiro ponto do bojo, deve ser o mesmo ponto feito no último do primeiro bojo, que na minha peça é um leque. Fiz no último ponto do primeiro bojo, então devo fazer no primeiro ponto do segundo bojo. E nesses pontos altos, o próximo ponto da sequência deve ser feito sobre o primeiro ponto alto ou sobre o terceiro, saltando 2 no início. E recomendo contar os pontos para saber se será necessário saltar 2 pontos no início ou não.
Para isso, é só fazer assim. No primeiro ponto de base, seguindo a sequência, na minha peça deve ter um ponto alto. Para algumas será leque. Independente deve contar 3 pontos, no quarto, o próximo ponto da sequência. E na minha peça, fazendo isso, no último ponto terá um leque, mas não deve ser diferente do ponto que fiz no primeiro ponto de base, que na minha peça foi um ponto alto. Deve ser um ponto alto no último ponto também. Para as peças que no último ponto é o mesmo feito no primeiro, não precisa saltar os 2 primeiros pontos. Para as peças que, contando e terminando diferente igual o meu, deve saltar os 2 primeiros pontos e iniciar a partir do terceiro de base. E sendo assim também vão sobrar 2 pontos altos. Porém, o último ponto feito nesses pontos altos será o mesmo que iniciar. Então vou aqui agora saltar 2 pontos e no terceiro vou fazer o meu ponto da sequência, que será um ponto alto na minha peça. Saltando 2 pontos ou não, fazendo nesses pontos altos primeiro leque ou ponto alto, deve saltar 3 pontos e no quarto fazer o ponto da sequência, que na minha peça deve ser um leque. Faço uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um ponto alto. E deve seguir fazendo desta forma, saltando 3 pontos no quarto leque, 3 pontos no quarto, um ponto alto com uma correntinha de separação. Sobrando aqui certinho 2 pontos altos, a mesma quantidade que saltei no início, e o último ponto sendo o mesmo feito primeiro nos pontos altos. Para quem não saltou pontos no início, não deve sobrar. Agora eu vou fazer uma correntinha e na minha peça, no primeiro bojo, no último ponto baixo livre, fiz um leque. E no primeiro ponto baixo livre do segundo bojo, vou fazer também um leque, seguindo a sequência e sendo o mesmo do primeiro bojo. Não deve contar o ponto onde prendeu a carreira feita entre os bojos. Lembrando que para os tamanhos que foram feitos um ponto alto no último ponto baixo do bojo, deve fazer um ponto alto no primeiro ponto baixo do segundo bojo. Faço uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um leque. E sigo fazendo assim. Uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto ponto da sequência. No final do bojo, sobrando aqui certinho 3 pontos baixos livres, a mesma quantidade que saltei no início do primeiro bojo. E no segundo também não devo contar o ponto baixo que foi marcado, onde prendi a carreira das laterais. E terminando com leque também, igual iniciei no bojo. Para alguns tamanhos, deve terminar com ponto alto, igual iniciou no primeiro bojo. E seguir nas laterais a sequência. Vou aqui no meu próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha, leque sobre leque. E vou dar continuidade fazendo desta forma, leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e volto quando estiver chegando no fim desta carreira. Finalizando a minha primeira carreira completa de leques, leque, pontos altos de uma ponta à outra. E agora, todo final de carreira deve ser igual no início. Vou finalizar aqui fazendo uma correntinha. No primeiro ponto alto e no segundo um ponto alto somente. E no terceiro, 3 pontos altos juntos, ficando com 5, igual no início. Continuando igual às laterais, iniciando e finalizando as carreiras com conjunto de 5 pontos e com 3 pontos altos
e um aumento seguindo a sequência. Sendo assim, inicio a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos sobre o primeiro ponto de base, uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto e último faço o ponto da sequência, que será um ponto alto porque após a correntinha de base tenho um leque. Faço uma correntinha, leque sobre leque, e sigo fazendo aqui leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e quando estiver chegando no bojo, eu volto. Chegando no bojo, depois de fazer leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, vou fazer uma correntinha no meu próximo leque, um leque, e vou incluir esses pontos altos fazendo em relevo também. Mas antes devo observar o lado que está o bojo para fazer os pontos do mesmo lado. Vou pegar por trás, porque o bojo está do lado avesso. Uma correntinha, leque sobre leque, e vou seguir fazendo desta forma, incluindo os pontos altos que fiz abaixo do bojo e do conjunto de pontos, fazendo em relevo também, uma correntinha e leque sobre leque igual nas laterais. Vou continuar fazendo as minhas carreiras desta forma, no início e no final da carreira, continuando com os aumentos, a cada 2 carreiras aumentando um ponto alto ou um leque, seguindo a sequência, iniciando e finalizando com 5 pontos, iniciando e finalizando com um conjunto de 3 pontos e o ponto do aumento seguindo a sequência. Em todas as carreiras faço leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Deve ir fazendo assim até a última carreira ficar do mesmo tamanho que precisa para a cintura. Por exemplo, tenho que fazer a peça para a cintura de 70 centímetros. Então, vou seguir fazendo as carreiras até a última ficar com mais ou menos 70 centímetros. Se quiser deixar um pouco menor que o tamanho da cintura também não tem problema, mas a cada carreira recomendo medir. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras e volto quando estiver do tamanho que preciso. Continuei fazendo aqui as minhas carreiras de leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Segui com os aumentos no início e no final da carreira, igual às carreiras anteriores feitos nas laterais. E fiz as carreiras até ficar do tamanho que preciso para a cintura, e para o meu tamanho é de mais ou menos 70 centímetros. E ficando do tamanho que preciso, agora eu vou fechar a peça. Para fechar, depois que ficar do tamanho que precisa, deve fazer da mesma forma para todos os tamanhos. Antes, recomendo observar a peça. O lado avesso deve estar para dentro e o lado certo para fora. Então, vou virar aqui, vou tirar esses marcadores antes de iniciar. Agora eu vou mostrar como fechar, que deve ser igual para todos. Vou aqui no meu último ponto alto e vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto feito no início da carreira. Deve iniciar a primeira carreira seguindo a sequência. Antes deve observar qual ponto tem antes do conjunto de pontos. Na minha peça tem um ponto alto, então seguindo a sequência, devo iniciar a carreira fazendo um leque. Para as peças onde tem um leque antes e depois do conjunto de pontos, deve iniciar fazendo um ponto alto. Para iniciar fazendo um ponto alto, é só fazer
3 correntinhas, que vai servir de um ponto alto, mais uma de espaço, totalizando 4. E no leque, fazer leque sobre leque. Na minha peça, como vou fazer um leque, vou iniciar aqui fazendo 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. E no meio do ponto de base, faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou saltar o conjunto de 5 pontos. Sendo o conjunto de 5 pontos ou 3, deve saltar. Para as peças que forem leque, depois do conjunto deve fazer leque sobre leque. E para as peças igual a minha, no ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, vou no meu próximo leque, faço um leque. E vou fazendo assim por toda a volta. Ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, leque sobre leque com uma correntinha de separação. Seguindo a sequência certinho, de leques, pontos altos, leque, pontos altos. Volto quando estiver finalizando esta primeira carreira. Finalizando a minha primeira carreira completa após fechar a peça, seguir fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, ficando desta forma. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha, vou saltar o conjunto de 5 pontos. Claro, se tiver conjunto de 3 pontos, deve saltar também. E vou na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque, vou fazer um ponto baixíssimo. Todas as carreiras que inicio com leque, inicio desta forma, caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, dentro do leque. Faço uma correntinha, vou no meu ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. Para as peças que iniciam com um ponto alto, primeiro deve finalizar na terceira correntinha das 3 iniciais e iniciar pegando no mesmo ponto, ou seja, no meio das correntinhas, fazendo um ponto baixo, subir 3 correntinhas para servir de ponto alto, mais uma de espaço, e no próximo leque fazer um leque. Vou continuar fazendo as minhas próximas carreiras aqui, sempre finalizando e iniciando da mesma forma. Vou finalizar na terceira correntinha das 3 iniciais do leque, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque para iniciar a próxima carreira, fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha no ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, lembrando que pode fazer cropped, blusa ou vestido de qualquer comprimento seguindo este mesmo passo a passo. Para quem for fazer blusa ou vestido e precisa de fazer aumentos na largura para passar no quadril, deve ir fazendo as carreiras até chegar na altura da cintura. Para fazer sob medida, é só medir da parte de baixo do busto até a cintura. E ir fazendo as carreiras até a altura que der. Caso esteja fazendo blusa ou vestido e não precise aumentar na largura, é só seguir fazendo carreiras repetidas da mesma forma, leques de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, até a altura que precisa. Como vou fazer aumentos na largura, vou seguir fazendo as minhas carreiras aqui, até chegar na altura da cintura para o tamanho que preciso e volto para dar início à minha primeira carreira com aumentos. Terminei de fazer as minhas carreiras repetidas, segui fazendo carreiras até chegar na cintura. Fiz um total de 11 carreiras para o meu tamanho P, contando com a primeira que fiz após fechar as 2 pontas.
A cada tamanho eu costumo fazer uma carreira de diferença. E em centímetros, contando a partir da primeira carreira depois de fechar a peça, para o meu tamanho P está com mais ou menos 12 centímetros. Para cada tamanho, faço uma diferença de mais ou menos 2 centímetros. E depois de fazer a quantidade de carreiras repetidas até ficar do tamanho que precisa, deve iniciar a carreira de aumento, se necessário. Os aumentos são opcionais. E para fazer essa primeira carreira de aumentos, vou só acrescentar um ponto alto a mais de um lado e do outro do leque, ficando com 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Vou iniciar aqui dentro do leque fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 3 pontos altos, ficando com 4, contando com as 3 correntinhas, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Feito o leque, vou fazer normalmente uma correntinha e no ponto alto em relevo faço um ponto alto em relevo, igual fiz nas carreiras anteriores. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque, formado por 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. E minha carreira de aumento vai ser feita desta forma, somente muda a quantidade de pontos dentro do leque, ao invés de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, é só fazer 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. No ponto alto em relevo, deve permanecer fazendo um ponto alto em relevo com uma correntinha de separação. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira de aumentos, a única diferença da carreira anterior, que fiz em todos os leques 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Agora eu vou fechar aqui a carreira fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. A peça já ficou um pouquinho mais larga e se achar que não é necessário fazer mais aumentos, é só seguir fazendo carreiras repetidas, com a mesma quantidade de pontos, 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos, até o tamanho que precisa. Para isso, antes recomendo medir e observar se vai passar no quadril. Como ainda acho necessário fazer mais carreira de aumentos, vou fazer aqui a minha próxima carreira com aumentos. Depois de fazer o ponto baixíssimo no primeiro ponto do leque, vou caminhar com o ponto baixíssimo até o meio do leque. A minha próxima carreira de aumentos também vou acrescentar mais 2 pontos, um em cada lado do leque. Porém, deve fazer pontos altos duplo. Então, inicio aqui com 4 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto duplo. Vou para dentro do leque e vou fazer 4 pontos altos duplo. O ponto alto duplo é feito com 2 laçadas, ao invés de uma igual ao ponto alto. Vão totalizar 5 pontos altos duplo, contando com as 4 correntinhas. Feitos 5 pontos altos duplo, faço 2 correntinhas, volto para dentro do leque e faço 5 pontos altos duplo. Depois do leque, vou fazer uma correntinha, vou no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Então, dou 2 laçadas na agulha e faço ponto alto em relevo, porém, ponto alto duplo. Faço uma correntinha, vou para o meu próximo leque e faço um leque, formado por 5 pontos altos duplo, 2 correntinhas e 5 pontos altos duplo.
Faço uma correntinha no ponto alto em relevo, faço um ponto alto duplo em relevo. Vou dar seguimento fazendo assim sobre o leque. Faço o leque de pontos altos duplo, formado por 5 pontos altos duplo, 2 correntinhas e 5 pontos altos duplo, uma correntinha em separação, e no ponto alto em relevo, um ponto alto duplo em relevo. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha segunda carreira de aumentos, formado por leques de pontos altos duplo e ponto alto duplo em relevo, com uma correntinha de separação. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na quarta correntinha das 4 iniciais do primeiro leque. E esta é a minha última carreira de aumentos, não vou fazer mais, já está da largura que preciso para passar no quadril. Como esses pontos cedem bastante, mesmo faltando uns 10 centímetros para chegar no tamanho que precisa para o quadril, a peça vai passar e talvez não seja necessário fazer mais aumentos. Por exemplo, precisa para um quadril de 90 centímetros e está com 80. Não tem problema porque os pontos esticam. Não vou fazer mais aumentos, mas vou dar dicas caso queira fazer mais. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o meio do leque. Como não vou fazer mais carreiras de aumentos, vou fazer todas as minhas próximas carreiras da mesma forma. Iniciando com 4 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 4 pontos altos dentro do leque, totalizando 5, contando com as 4 correntinhas, 2 correntinhas e 5 pontos altos. Caso queira fazer mais aumentos, tendo uma correntinha somente de separação entre o ponto alto em relevo e o leque, não recomendo acrescentar mais pontos no leque, porque os pontos podem não se acomodar bem. Então, caso queira fazer mais aumentos, recomendo acrescentar nas correntinhas. Ao invés de fazer uma, pode fazer 2 correntinhas de separação. Por exemplo, é só fazer aqui 2 correntinhas ao invés de uma, e no ponto alto em relevo fazer um ponto alto duplo em relevo. E seguir fazendo assim por toda a volta. Nas correntinhas, fazer 2 correntinhas ao invés de uma. E ainda, caso queira fazer mais aumentos, é só acrescentar mais uma correntinha ao invés de 2, fazendo 3 por toda a volta. Se ainda precisar de fazer mais aumentos, ao invés de fazer 3 correntinhas, aí sim pode acrescentar mais um ponto alto dentro do leque. Porque quanto mais correntinhas, os pontos do leque podem abrir mais. Então, fazendo os leques com mais um ponto, pode dar certo. Depois de fazer os aumentos, ficando da largura que precisa, as próximas carreiras devem ser repetidas. Não deve voltar na quantidade de pontos. Pode fazer do comprimento que quiser, podendo ser curto, médio ou longo. Para o meu tamanho P, medindo a partir da primeira carreira abaixo do busto, vou fazer as carreiras até ficar com um comprimento de mais ou menos 50 a 60 centímetros. Lembrando que pode deixar do comprimento que quiser. Vou seguir fazendo aqui e quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até ficar do comprimento que preciso para o tamanho P. Fiz um total de 38 carreiras, contando com a primeira abaixo do busto, sendo 24 igual à última carreira de aumentos, para o meu tamanho e utilizando este fio. E com os meus pontos ficando mais ou menos entre 50 a 60 centímetros de comprimento para o meu tamanho P. Agora eu vou dar início ao acabamento. Para fazer o acabamento na barra, vou voltar na última carreira, onde finalizei com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Vou iniciar fazendo
uma correntinha que vai servir de ponto baixo e no meu segundo ponto de base faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Dentro do leque, vou fazer 2 pontos baixos juntos. Nos próximos pontos do leque, em cada um faço um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. No ponto alto em relevo, um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. No primeiro ponto do leque, um ponto baixo, e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base. No meio do leque, faço 2 pontos baixos juntos. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha carreira de acabamento na barra, segui fazendo em cada ponto e correntinha um ponto baixo. E agora finalizo fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento na barra já está finalizado. Agora eu vou passar para a parte de cima para dar início às alças. Em cima da parte de trás não vou fazer acabamento. Acredito que não seja necessário, mas caso queira, pode fazer. É só fazer em cada carreira, pegando no meio do ponto, 2 pontos baixos por toda a volta. Iniciar no mesmo ponto onde foi feito a primeira carreira da lateral, seguir fazendo 2 pontos baixos em cada carreira e finalizar no mesmo ponto onde foi feito o ponto alto da lateral do outro lado. Nos bojos já tem o acabamento na parte de cima. E agora eu vou dar início à alça. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou aqui no meu bojo direito. O bojo é formado por 5 pontas, ou seja, 5 bicos. Contando da direita para a esquerda, vou trabalhar no segundo bico. Foram trabalhados 4 pontos altos dentro do leque. E em cada um desses pontos altos foram feitos 2 pontos baixos na carreira de acabamento. Vou fazer a alça com 4 pontos altos. Vou nos 2 pontos altos do meio do conjunto de 4 pontos e vou fazer ponto nos 2 pontos baixos feito no segundo e no terceiro ponto alto do conjunto de 4 pontos. Então, dos 2 pontos feitos no segundo, vou aqui no primeiro e vou passar o nozinho. Inicio a carreira fazendo 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. No segundo ponto baixo feito, no segundo ponto de base, vou fazer um ponto alto. E nos próximos 2 pontos baixos feito no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto em cada um. Feito um ponto alto nos 2 conjuntos de 2 pontos baixos, totalizando 4 pontos, para a próxima carreira, viro. Inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no segundo ponto de base, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto e último, um ponto alto. Este quarto e último ponto, na verdade, são as 3 correntinhas iniciais. Vou na terceira e faço um ponto alto. Viro e faço da mesma forma nas próximas carreiras. Inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo aqui 4 pontos altos sobre 4 pontos altos, até o tamanho que preciso para a alça. Esta alça recomendo que seja de um tamanho que dê para passar na parte de trás. Então ela deve ser bastante comprida,
podendo passar do mesmo lado na parte de trás ou cruzado. Pode ser amarrado da forma que quiser. Pode passar também nas laterais da parte de trás. Então, quanto ao tamanho, fica a critério de cada um. Vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras e volto quando finalizar. Terminei de fazer todas as minhas carreiras da alça, segui fazendo 4 pontos altos sobre 4 pontos altos. E para o meu tamanho, fiz mais ou menos 98 carreiras. Usando este fio. Ela ficou mais ou menos do mesmo tamanho do vestido, com os meus pontos. Fiz bastante comprida para que dê para passar na parte de trás, cruzado ou não, e para poder amarrar, fazer um laço e ainda sobrar alça. Pode passar a alça nesses espacinhos vazados aqui, entre os pontos, ou entre um ponto alto e outro. Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o fio, e vou dar início à segunda alça. Vou fazer exatamente da mesma forma. Vou no meu bojo esquerdo, que tem 5 bicos, vou contar da direita para a esquerda e no quarto bico vou trabalhar sobre os mesmos pontos baixos, que são nos 2 conjuntos de 2 pontos baixos feitos sobre os 2 pontos altos do conjunto de 4 pontos. Ou seja, sobre 4 pontos baixos do meio, vou trabalhar a alça de 4 pontos e vou fazer, claro, a mesma quantidade de carreiras, que ficará do mesmo tamanho. Volto quando finalizar. Terminei de fazer a minha segunda alça, ficando idêntica à primeira. Fiz 4 pontos altos sobre 4 pontos altos com a mesma quantidade de carreiras. E assim, com a alça finalizada, agora eu vou fazer a aplicação dos bojos. Já estou aqui com o par de bojo para fazer a aplicação. Estou usando o bojo no formato olhinho da Bojo Zeva. É os bojos que eu indico caso não tenha o bojo com o mesmo formato da peça. Bojo Zeva possui bojo concha de sereia com o mesmo formato da peça, com 5 bicos, facilitando a aplicação. Caso não tenha, o mais próximo que indico é o bojo olhinho, que não tem bicos, mas ele se acomoda bem à peça. Para adquirir bojos de variados modelos e tamanhos, vou deixar na descrição do vídeo. Tem várias formas que pode estar aplicando. Pode aplicar da forma que quiser. A forma mais simples é costurando o bojo por toda a volta, alinhavando na peça. Outra forma de aplicar, que é o que vou fazer, primeiro deve fazer o caseado em toda a volta do bojo e depois aplicar na peça. Mas antes, para fazer o caseado, deve fazer alguns furos, utilizando agulha de crochê mesmo bem fina ou uma agulha de tapeceiro para furar em volta. Pode também usar um alicate como este para facilitar o trabalho e andar até mais rápido. Se não tiver muita experiência, recomendo marcar por toda a volta onde precisa fazer o furo, para que não fique torto, perto ou longe demais. Vou fazendo o furo aqui por toda a volta e volto quando finalizar. Fiz o furo por toda a volta, ficando desta forma. Agora eu vou dar início ao caseado. Volto com o fio, faço o nozinho, vou em um desses furos, costumo começar pela ponta do bojo, passo o nozinho e faço uma correntinha para prender. Vou fazer mais uma, ela vai servir de ponto baixo. Volto para o mesmo furo e vou fazer um ponto baixo, ficando com 2. Vou para o meu próximo furo e vou fazer 2 pontos baixos juntos. No próximo furo, 2 pontos baixos. E vou fazendo assim por toda a volta. Em cada furo, 2 pontos baixos. Volto quando estiver finalizando.
Fiz em cada furo 2 pontos baixos, ficando desta forma. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer o arremate destes fios. No segundo bojo deve fazer exatamente da mesma forma. Primeiro furo por toda a volta, depois o caseado, fazendo 2 pontos baixos em cada furo e depois arrematar o fio. E com o bojo finalizado, vou fazer a aplicação. Já estou aqui com a agulha de costura e o fio, vou fazer o nozinho na ponta. Recomendo passar a agulha na ponta do bojo. Vou na ponta do lado esquerdo e prefiro fazer a costura da ponta passando primeiro pela parte de baixo e depois pela parte de cima. Posiciono o bojo na peça e a ponta deve estar bem rente com a parte de cima do meio e a parte de cima da lateral, desta forma. Ele será costurado nos pontos baixos, que é a carreira de acabamento, ele não pode passar desses pontos baixos, ou seja, ele não pode ser costurada para fora, aparecendo na parte da frente. Então, vou posicionando aqui, mesmo que precisa puxar um pouquinho, ele deve acomodar bem na peça. Vou fazer aqui a minha primeira costura, que será nos pontos baixos da peça, e a ponta do bojo bem rente com os pontos altos feitos na lateral, ficando um pouquinho só abaixo para não aparecer em cima. Vou fazendo a costura aqui alinhavando, passando no ponto baixo da peça e no ponto baixo do bojo. Enquanto costura, recomendo observar se o bojo não está ficando torto, se necessário puxar um pouco ou não, para acomodar e costurar somente nos pontos baixos. Vou costurando aqui até chegar na minha outra ponta e volto quando finalizar. Já estou na outra ponta do bojo, segui costurando toda a parte de baixo, ficando desta forma. Na parte da frente está ficando assim. Dá para observar que o bojo está bem acomodado na peça. E para costurar a parte de cima, vou puxar um pouquinho para que o bojo não apareça em cima. E agora eu vou dar continuidade à costura. Igual na parte de baixo, deve ir observando se o bojo ou a peça não estão ficando tortos. Agora eu vou dar continuidade à costura. Vou no ponto baixo da peça e no ponto baixo do bojo. Agora, na parte de cima, terei que costurar nos pontos altos do leque. Vou ajeitando aqui, passo a agulha no próximo ponto e no ponto baixo do bojo. Agora aqui, nos próximos bicos do bojo, vou puxando porque o bojo deve ficar abaixo dessa curvinha mais baixa entre um bico e outro. Vou fazer a costura abaixo do ponto baixo de acabamento, que é a parte mais baixa do bojo. E vou ir ajeitando aqui para que o bojo não apareça acima dos pontos baixos, ele deve ficar embaixo.
Então vou fazer a costura na minha última carreira de leques, que fica abaixo da carreira de conjunto de pontos altos e de pontos baixos. Vou seguir fazendo aqui uma costura reta e quando estiver finalizando, eu volto. Terminando de fazer a costura na parte de cima, deixando o bojo abaixo do ponto baixo da parte mais baixa entre um bico e outro. Agora eu vou fazer o arremate do fio. E assim a aplicação do meu primeiro bojo já está finalizada. Na parte da frente fica desta forma. Lembrando que bojo Zeva tem o bojo concha de sereia, que é o mesmo formato desta peça com 5 bicos, que facilita muito a aplicação. E depois de costurar o meu primeiro bojo, agora eu vou para o segundo e vou fazer da mesma forma. Vou preparar o bojo, posicionar ele, deixando a ponta bem rente com o meio e a lateral na parte de cima, igual este. Vou deixar alinhado com a ponta deste também. E depois que finalizar toda a aplicação do segundo bojo, volto com minha peça finalizada. Fiz a aplicação do segundo bojo exatamente da mesma forma que fiz o primeiro. Passei a alça na parte de trás. Fiz também a aplicação da minha etiqueta feita pela minha parceira do canal Clique Etiquetas. Lembrando que o link está na descrição para quem quiser adquirir etiquetas personalizadas. E a minha peça já está finalizada. Se gostou deste vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.